As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Reverendo Diácono, caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta quarta-feira, em que nós estamos nesta 33ª semana do tempo comum, já nos aproximando para o encerramento desse ano litúrgico. Nós iremos terminar o ano litúrgico A e daremos início depois da festa de Cristo Rei com o ano litúrgico B. E a liturgia da palavra de hoje, de modo especial, o Evangelho, é similar ao Evangelho que refletíamos no domingo passado, no Evangelho de São Mateus, em que nos falava daqueles talentos, daqueles dons que aquele homem que foi para o estrangeiro confiou, àquelas pessoas a colocarem esses dons a serviço uns dos outros e ao mesmo tempo fazê-los multiplicar. Hoje, esta parábola nos fala das moedas, daquelas moedas que foram confiadas a alguns administradores, mas a temática é a mesma, é fazer, caríssimos irmãos e irmãs, com que esses dons, esses talentos, eles sejam multiplicados para o crescimento do reino de Deus e para o crescimento da sua igreja. E aí nós devemos nos lembrar, daquela que nós estamos celebrando nesta novena. Nossa Senhora, caríssimos irmãos e irmãs, é aquela quem fez multiplicar esses dons em sua vida através da humildade, através da simplicidade, porque Nossa Senhora, quando recebeu o anúncio do anjo Gabriel, ela poderia simplesmente ter tomado um caminho contrário, mas ela foi para a região montanhosa, ela foi, caríssimos irmãos e irmãs, para o encontro daquela que mais necessitava. Ela foi colocar-se a serviço de Isabel, aquela que realmente naquele momento necessitava, da sua ajuda, necessitava da sua presença. Nós também devemos aprender com Nossa Senhora, a fazer multiplicar esses talentos no seio da nossa comunidade. Até mesmo porque, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós podemos contribuir, com aqueles dons que Deus nos concedeu. O que nós não podemos fazer, é ficar com medo e não colocarmos, esses dons à disposição de Deus e da sua igreja. Se olharmos aquele homem, que enterrou o talento, se olharmos este, que preferiu devolver aquilo que recebeu, até mesmo do que depositar num banco, para que ali pudesse acontecer os juros. Quantas vezes também na nossa caminhada de fé, na nossa vivência cristã, nós nos deixamos ser acuados pelo medo, e acabamos não nos colocando à disposição de Deus e à disposição da sua igreja. E nós podemos realizar qualquer tipo de trabalho na igreja. Poderíamos pensar, como Jeremias: ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Quantas vezes, nós começamos a colocar dificuldades, obstáculos, para exercermos a nossa missão na igreja. Nossa Senhora ontem, ao celebrarmos a apresentação da Virgem Maria, o Evangelho deixava bem claro isto, que nós devemos procurar, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. E a pergunta era esta: quem são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? E a resposta é bastante categórica da parte de Jesus: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs
são simplesmente aqueles que buscam fazer a vontade de Deus em suas vidas. E aí nós rezamos isto diariamente na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas na maioria das vezes nós queremos que Deus faça não a nossa vontade, mas que Deus na realidade realize os nossos caprichos, né? Os nossos caprichos. E fazer a vontade de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, está muito mais presente no dia a dia da nossa vida. E é isso que o Evangelho de hoje também quer nos chamar a atenção. Ele quer nos motivar cada vez mais a sermos encorajados, a assumirmos esse compromisso, né? Diante da nossa igreja. A nossa comunidade, caríssimos irmãos e irmãs, para que ela cresça, para que ela se expanda cada vez mais, para que ela consiga atingir aqueles irmãos e irmãs que estão distantes, é importante que nós também assumamos o nosso compromisso de batizados, o nosso compromisso de evangelizadores, né? Porque nenhuma andorinha só faz verão, né? E o verão está chegando com força, né? O calor está bastante intenso, né? Itaperuna já é um lugar quente, né? Se Campos está a 40, 41 de vez em quando, né? Ontem lá deu 40, né? Aqui deve estar uns 80, né? Não é? A sensação térmica é muito mais quente, né? Mas aí eu faço uma comparação com a nossa caminhada de fé. Da mesma forma que nós, né, sentimos esse calor, né, natural, é importante, caríssimos irmãos e irmãs, que nós tenhamos esse mesmo propósito de sermos também evangelizadores, de assumirmos, né, o nosso papel nas pastorais, nos movimentos. Quantas pessoas, né, que veio a pandemia, tomaram um chá de sumiço, né? E aí não voltaram mais. Não voltaram só para as missas, para a vivência da comunidade, não. Mas também não voltaram a assumir, né, o seu compromisso de pastoral, de movimento, de associação. E é importante que nós nos voltemos cada vez mais para isto. Até mesmo porque são os dons, são os talentos que Deus nos confiou, que nós devemos fazer com que esses dons, eles sejam multiplicados. E para isso requer a nossa presença, requer, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa participação. E nada melhor do que termos Nossa Senhora como nosso modelo. Nossa Senhora, aquela, caríssimos irmãos e irmãs, que se faz, né, humilde, se faz simples, e ela chega àquela conclusão: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E é importante que nós também busquemos colocar isto, né, dentro do nosso coração, para que queiramos, né, cada vez mais exercer, né, esse serviço diante de Deus, diante da nossa igreja, mas sempre querendo, né, fazer a vontade de Deus acima de tudo. E hoje nós celebramos a memória de Santa Cecília. Hoje celebramos o Dia dos Músicos, né? Santa Cecília buscava sempre, através da música, fazer o seu louvor, né, a Deus nosso Senhor. Mas a cor que Santa Cecília é representada é a cor vermelha, é a cor dos mártires, né? Daquela que teve a coragem de derramar o seu sangue em prol do Evangelho de Jesus Cristo. É aquela, caríssimos irmãos e irmãs, que não teve medo de defender, né, a sua fé e a sua igreja. Por isso que nós devemos aprender também com o testemunho dos mártires, a sempre, né, defendermos com a nossa vida
aquilo que Deus nos confiou. E nada melhor do que termos, a Virgem Santíssima, o exemplo dos mártires, para nos estimular, nessa caminhada de fé e querermos sempre ser esta presença de Deus nesta sociedade que tanto necessita de conversão e necessita do nosso testemunho. Então vamos pedir à Mãe de Deus e nossa Mãe esta graça de querermos, fazer a diferença neste mundo, tomando, Nossa Senhora como nosso testemunho e como o nosso exemplo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,